Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos irmãos? Mais uma vez estamos aqui, não é? Sempre pedindo a espiritualidade amiga que olhe por nós. E eu aqui agradecendo a todos vocês que estão aqui neste vídeo, que comentam, não é? Que me mandam um alô. Eu agradeço a todos vocês. Sou muito grata a todos vocês por estarem aqui no nosso canal. E vou aproveitando para pedir a vocês para colocarem no link do nosso vídeo, do nosso canal, aí nas redes sociais de vocês, né? Para que a gente tenha mais uma abrangência de visualizações. Nós vamos falar hoje dos obsessores nos relacionamentos dos casais, principalmente. Já falamos em vídeos passados sobre os relacionamentos em família, né? Até poderemos falar futuramente novamente sobre esse caso. Mas hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos amorosos, os espíritos obsessores, né? E a negligência espiritual nos relacionamentos, né? Quando uma pessoa se torna presa fácil para que esses obsessores entrem na vida de um casal e que faça até a separação, não é mesmo? Que tem muitos, né, pessoal? Tem muitos por aí que estão nessa situação que nós vamos falar aqui agora. Eu vou lendo um trechinho aqui de um texto que eu peguei na internet e a gente vai comentando, tá bom? Então, quando o campo emocional do casal manifesta esse modelo ainda imaturo, demonstrado pelas carências e gestos de egoísmo, existe uma abertura energética para influências espirituais nocivas vindas de energias e de seres, entidades que são, não é, do plano espiritual. As dimensões física, emocional e mental, elas estão ligadas à dimensão espiritual. Por isso, uma influência de qualquer natureza no corpo espiritual, isso vai repercutir nos outros corpos, afetando a mente e as emoções de forma mais intensa. Não é? Então, quando tudo que começa no plano espiritual, começa, né, as articulações dos seres das trevas no plano espiritual, passa para os demais corpos, influenciando assim a vida das pessoas, né? As obsessões espirituais, elas atrapalham muito a vida, né? Porque a naturalidade, a leveza entre os parceiros são abaladas sempre que forças externas estão agindo negativamente. A obsessão pode acontecer apenas em uma das pessoas, algumas vezes. Em outra, a obsessão pode ocorrer nas duas pessoas, separadamente ou ao mesmo tempo. Os tipos e as formas das entidades e seres agirem são também muito variados, como já vimos em vários vídeos. Mas a causa da obsessão é sempre a mesma. Sempre é a mesma causa, negligência espiritual. Então, como negligenciar a vida espiritual? Como negligenciar? Basta deixar de buscar pela reforma íntima de cada um, não é mesmo? Basta isso. Deixar de estudar a respeito da evolução espiritual, de meditar, de fazer suas orações, suas rezas. Ter hábitos negativos também faz baixar a guarda, né? Que são os vícios, e deixar de lado os valores espirituais, né? Aí a pessoa se torna uma presa fácil, como eu estava falando no princípio aqui, né? Por estes motivos. Na verdade, é tudo uma questão de sintonia, como temos falado sempre, em campo bioenergético, em sintonia vibracional, sempre temos falado aqui nessas variações aí de baixar a guarda ou não. Não podemos culpar também sempre os obsessores, né? Como eu já falei em outros vídeos também, nem tudo é culpa de alguém que jogou macumba, dos obsessores, nem sempre, né? Nós atraímos para o nosso campo seres que estão na mesma vibração que a nossa, né? E eles só agem porque baixamos a guarda,
Ou seja, quando não se cuida, deixando de fazer todas essas coisas mencionadas que nós acabamos de falar. Então, o que acontece? Acontece que as pessoas precisam se sintonizar com elas mesmas, para não deixar a sintonia vibracional baixar e os obsessores virem. É isso que tem que ser feito. Os obsessores muitas vezes exploram as falhas, né? Eles exploram as falhas e quedas na atitude. Numa discussão boba, eles podem favorecer a briga, o caos, em que as pessoas se afundam e se desgastam emocionalmente. Então eles aproveitam aquela deixa ali, né? E entram e vão fazer um caos total naquela casa, né? Mas o mais importante é descobrir a nossa atitude. Onde foi que eu permiti que uma obsessão afetasse a minha vida, a minha casa? Quando foi que eu permiti? Isso aí nós temos que ver nós mesmos. Quando foi que a gente permitiu? Parar para analisar e ver em qual ponto nós estávamos errados, né? A causa pode ser a falta de amor, a carência, né? A transferência da nossa responsabilidade para outra pessoa, entre outros, né? Então, às vezes nós temos uma responsabilidade que é nossa e a gente transfere aquela responsabilidade para o outro. E isso afeta muito. Então, quais são os sintomas da obsessão no relacionamento? Quais são os sintomas, né? Existem sintomas que podem ser identificados, mas há uma grande armadilha de achar que qualquer crise seja relacionada a uma influência espiritual negativa, né? Dessa forma, é preciso muito cuidado para analisar a situação e não usar a obsessão espiritual como muleta, né, para os problemas conjugais e afetivos. Então, todo mundo às vezes pensa que tudo, como eu falei agora há pouco, é macumba, é o outro que é o culpado, jogaram macumba, essas coisas. Então, os sinais mais simples de identificar essas causas são irritação acima do aceitável. Então, a pessoa pode estar realmente com algum obsessor, né? Predisposição para brigar maior que a disposição para manter a harmonia também é um outro fator, um outro sintoma de que aquela pessoa está com o obsessor. Porque de certo ela deu entrada. Aquela pessoa, se ela não traz de outra vida, já esses obsessores que podem ser da infância, uma infância mal vivida, né, podem trazer obsessores, né? Vocês vejam, predisposição para brigar maior que a disposição de manter a harmonia. Né? Cobrança exagerada por um determinado comportamento, principalmente quando a atitude de um ou de ambos parece muito diferente, né, do ponto de vista negativo. Então isso é muito comum. É muito comum e as pessoas não veem que isso aí é uma investida das trevas para aquela família. É uma investida, com certeza, que são os sinais mais simples. E as pessoas pensam que é muito comum e não é, né? Essas três que eu falei aqui agora. Há casos em que a pessoa se comporta de forma bipolar. Tem muitas pessoas bipolar que se ela não sabe de repente a pessoa não sabe, ou as pessoas da casa não sabem, que ela sofre de alguma, vamos dizer, de algum problema de faculdade mental, porque as faculdades mentais, né, se a pessoa tiver o mínimo que for, o nível mínimo que for das faculdades mentais alterada, ela vai atrair obsessores. Ela com certeza vai. Então aí um dia a pessoa fica descontrolada, no outro dia não consegue se ver porque se comportou daquela forma. Então, daquele jeito, daquela forma, ela não consegue ver isso. Acha que aquilo é muito normal, né? E ela não se vê como uma pessoa bipolar, mas ela é uma pessoa bipolar. Toda pessoa bipolar, ela tem um nível baixo de frequência vibracional da faculdade mental.
Tem problema no campo mental, com certeza tem, né? O acesso e o consumo de material pornográfico é também um outro fator que influencia, né, muito a vibração. É algo que está aberto a todos, porque se quiserem ver, vão ver na TV, vão ver em filme, vão ver na internet, vão ver nas revistas, né? Como eu já falei em vários vídeos isso, tem que ter muito cuidado. Como eu já falei, eu já tive vários clientes nessa situação, né? Uma que era viciada em filme pornográfico, uma lá do Paraná, e ela simplesmente, aquela lava mental vinda dessas entidades que ficam sendo alimentadas por essas pessoas que fazem filme pornográfico, ela simplesmente avançou do tubo da TV dela na época e foi para cima dela e se agarrou nas pernas dela. E foi um sacrifício para eu conseguir tirar aquilo. Foi um sacrifício. E eu ficava todo dia ali martelando, trabalhando com ela, né, para arrancar aquela entidade dali. E ela no vício, às vezes ela não se controlava, ela voltava para o vício. Ou seja, ela era a culpada que estava aquilo acontecendo, até que, graças a Deus, um dia ela conseguiu se desvencilhar devido ao seu próprio sofrimento, né? Inclusive, ela ficou até com a perna mais pesada. Nossa, vocês vejam, deu uma influência no físico dela. Mas, na verdade, essa influência do físico, ela era do campo mental, que passou para o emocional e que foi para o bioenergético, se apresentando como um peso na perna dela, em uma das pernas, porque essa entidade que era alimentada, ela foi se alimentar lá dentro. Até que ela chegou à conclusão, ela passou uns tempos, né, passou umas semanas, ela depois ficou com abstinência, né, do vício, porque é um vício. Ela ficou com abstinência, ela voltava aí, a entidade agarrava de novo. Vocês estão compreendendo? Então aquilo ali foi um trabalho de campo mental, campo emocional, campo bioenergético e campo físico, porque ela sentia o peso. Então, quando uma pessoa se sintoniza com esses materiais, né, ela está abrindo a sua guarda espiritual para atrair espíritos obsessores que atuam nessas frequências mais baixas. Porque todos aquele pessoal que está fazendo filme pornográfico ali tem centenas de espíritos obsessores se alimentando, né, daquelas energias ali. É um estado de baixíssima vibração, e inclusive continua no plano astral, né? Quem tem esses vícios, ele vai ter também, quando dorme, ele vai lá para essas influências, quem tem esses vícios de filmes pornográficos, revistas e tudo mais, né? Então ele vai para lá, porque não tem outra sintonia para ele ir. É a mesma coisa que você abrir assim numa estação, e se você colocar, você quer um número de estação da FM, por exemplo. Aí você bota nome e não é a sua, né? Aí você quer achar a sua de qualquer maneira, né? Então é a mesma coisa dessas influências. Dormiu, vai para onde? E vocês imaginam esse pessoal quando desencarna, né? Porque às vezes, de certo, né, 99,9% não sabe que desencarnou, pessoas que são viciadas nesse tipo de coisa, nesse tipo de material, eles não sabem que desencarnaram. Aí eles são sugados para esses locais. Vocês estão compreendendo? São sugados para lá. Então a pessoa que usa esses materiais, eles não sabem que estão atuando nessas frequências mais baixas juntos com aquele pessoal todo ali, né? Não se trata de moralismo, né, pessoal? Mas é revista, filme, foto, vídeos de internet que são ligados à pornografia, eles são muito nocivos, né? Pois facilitam muito a ação desses espíritos densos aí, que são especializados nessa ação perniciosa. Eles são especializados ali. Quando vem então uma pessoa muito bobinha ali, achando que aquilo é coisa muito fácil, aquilo ali passa, aí que eles aproveitam, né? Então, o processo de obsessão espiritual, nós falamos, né, sobre as obsessões entre pessoas encarnadas, podendo ser nós mesmos ou nossos parceiros, marido, mulher, namorado, mas também a obsessão por seres desencarnados, né? Às vezes, espíritos sofredores e perdidos se aproximam por causa da afinidade energética e pela sintonia
que se encontra em crise, afundado em tristeza, frustração, angústia. Então, as pessoas que estão afundadas em depressão, apatia, nervosismo, são presas fáceis para essas entidades. E vocês vejam que tudo é sintonia energética. Vocês vejam, quando eu falo que o campo bioenergético ele é super importante, ele derruba uma pessoa, né? Ele derruba uma pessoa, assim, derruba na cama. Mas também as obsessões profissionais, né? Cujas intenções não são tão boas quanto as dos espíritos desnorteados e que muitas vezes nem sequer sabem que já desencarnaram. Olha só, muitas vezes nem sabem que desencarnaram. As artimanhas dos espíritos das sombras não têm limite, pois as investidas realizadas por espíritos especializados, em geral, é patrocinada por grupos sombrios de grande escala e tecnologia. Sim, no plano espiritual também tem grande tecnologia, tá? Muito avançadas. Esses obsessores atuam principalmente para evidenciar as falhas que cada pessoa tem do ponto de vista do seu parceiro, da pessoa que está com você, né? Tornando-se mais constantes e visíveis, insuportáveis para o outro, até que este se sinta incomodado e assim os conflitos começam a surgir. Olha que coisa importante que vem agora. Depois disso, de forma tranquila e natural, os vampiros energéticos induzem hipnoticamente a pessoa ao conflito, inserindo na tela mental dela ideias e pensamentos que parecem ser da própria pessoa. Essas informações levam o casal ou as pessoas dentro de uma casa a mais brigas, conflitos, cobrança, desamor, e é induzido por suas próprias fraquezas emocionais a tornar, né, um caos tudo aquilo ali. Essa ação é muito grave e difícil de ser identificada, porque quase sempre demonstra ideias afins com o que a pessoa já tem. A pessoa obsidiada já tem essas ideias, né? Pois essas ideias têm perfeita ressonância, né, com o seu universo de pensamentos e sentimentos. Então ela já pensa daquela forma, eles aproveitam, hipnoticamente eles lançam mais ideias, né? E a pessoa pensa que aquilo é natural, pensa que é dela. E na verdade não é nada, só foi mais alimentado, né? Então, como escapar de se manter protegido dos espíritos obsessores? Então não existe, né, pessoal, um remédio eficaz para isso. O único eficaz é que precisa cultivar a autoestima. A pessoa tem que cultivar a autoestima, tem que cultivar a tranquilidade, né? A confiança. Eu já falei várias vezes aqui nos vídeos, né? A salvação ela é individual. É individual. Se você se manter tranquilo, confiante, né, não quer saber de briga, então você vai estar bem com Deus, né? Você vai estar bem com Deus se você se manter aqui. Quem não vai estar bem com Deus nem com Ele mesmo é quem está fazendo aqueles conflitos, certo? Então não pode ficar de lado essas relações assim, porque você tem que tentar amenizar. Quem reza, quem faz suas orações, quem faz suas meditações, quem não tem vícios de forma alguma, mantém tudo isso aí afastado, né? E além disso, é muito recomendado criar hábitos saudáveis de alimentação, sem álcool, sem drogas, sem fumo, né? Buscando uma nutrição mais saudável, né? E regrada. Como somos seres compostos de muitos corpos, só seremos saudáveis e felizes se aprendermos a cuidar de todos eles com equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio para cuidar de todos os nossos corpos. Porque como eu falei no outro vídeo, afeta o outro, não é? Se você tiver com um dos nossos corpos debilitado, se você tiver com um deles debilitado, ele vai forçar o outro a ficar descompensado. Aí quando descompensa tudo, aí vem a doença, né? Vem a doença por causa disso. Aí a pessoa cai de cama, aí aparece um câncer, não sei onde, como eu já falei, os pontos de escape da mulher e do homem, né? Aparece uma úlcera, né? Aparece coisas que a pessoa precisa correr para o hospital, uma apendicite, uma pancreatite, né? Aparece certas doenças, problemas na cabeça, né?
E então, vocês vejam como é necessário a gente cuidar do nosso próprio corpo. Como é necessário, não é mesmo? E tendo fé em Deus, fazendo as orações, as nossas rezas, quem sabe, quem segue as suas próprias rezas, né? Vamos seguindo aí nos seus hábitos, nas suas rotinas, para que tudo se encaixe e se dê bem em todas as nossas vidas. Ok, pessoal? Qualquer pergunta vocês podem fazer aí nos comentários deste vídeo. Eu agradeço a todos vocês que são os nossos comentaristas, que estão sempre aqui comentando. Eu agradeço a todos vocês, né? Eu oro por vocês, eu rezo por vocês, eu coloco sempre o nome de vocês na minha cabeça. E aquilo, peço sempre para vocês colocarem o nome da cidade onde vocês estão, não é? Porque fica mais fácil a irradiação de tudo isso, né, que é passado para vocês. E não esqueçam também de colocar os links do nosso canal, né? Dê um like aí no canal, nos nossos vídeos. Coloquem o link nas redes sociais de vocês para ajudar o canal, ok? Beijão, fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos.